Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de Marcos, encerrando este livro. Agora nós vamos começar o capítulo 14, versículos 1 a 2 do capítulo 14. Durante a Páscoa e a longa semana da festa dos pães sem fermento, a população de Jerusalém aumentava de 50.000 aproximadamente para centenas de milhares. Teria sido muito arriscado prender Jesus na presença de uma multidão imensa e agitada. Versículos 3 a 9. Um vaso de alabastro era um vaso de pescoço longo, feito para conter perfume, que era considerado um item de luxo. Uma mulher, Maria de Betânia, de acordo com João 12, derramou um perfume de nardo puro, muito caro, sobre a cabeça de Jesus. Algumas pessoas ali se indignaram com o desperdício do perfume, que valia o equivalente a 300 dias de pagamento do salário de um trabalhador. Jesus repreendeu essas pessoas, pois o que consideravam um desperdício era, na verdade, uma boa obra feita para o Filho de Deus, pois nem sempre o teriam por perto. Jesus interpretou o perfume como um óleo de unção improvisado para seu sepultamento próximo. Jesus antecipou que este evangelho seria pregado em todas as partes do mundo e que, quando isso acontecesse, a ação desta mulher seria contada para sua memória. A leitura deste versículo cumpre esta promessa. Versículos 10 e 11. A iniciativa da traição de Jesus partiu de Judas. Ele não foi recrutado pelas autoridades. A ocasião oportuna provavelmente era quando a multidão não estivesse presente. Versículos 12 a 16. Jesus decidiu onde ele celebraria uma Páscoa, mas seus discípulos foram os responsáveis por fazer os preparativos, que incluíam comprar e preparar um cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento, vinho, frutas prensadas e outras coisas. Lucas identificou os dois discípulos como sendo Pedro e João. Jesus e os discípulos provavelmente estavam fora de Jerusalém, talvez em Betânia. Normalmente eram as mulheres que carregavam água. Um homem levando um cântaro de água era algo incomum. Quando pegavam água, era em couro de animais, como se fosse um odre. Não se sabe se Jesus já havia feito os arranjos, porém a narrativa de Marcos dá a entender que foi o agir sobrenatural de Jesus no fato de encontrar um lugar já organizado. Versículos 17 a 21. A refeição da Páscoa tinha de ser comida à noite e ser encerrada por volta da meia-noite. Jesus tinha dito anteriormente que ele seria traído. Agora ele acrescentou que o traidor seria um dos seus discípulos. Quando ele diz o que comigo põe a mão no prato, na verdade, não identificava com absoluta certeza o traidor, pois todos os discípulos estavam jantando juntos. Provavelmente havia muitas tigelas sobre a mesa. É bem possível que Judas fosse um dos vários que estavam sentados perto de Jesus e, desse modo, comia da mesma tigela que Jesus. O terror que Judas experimentaria no inferno seria grande demais. A mais severa punição está reservada para Judas e outros como ele. Essa é uma das mais fortes declarações da Escritura sobre a responsabilidade humana de crer em Jesus Cristo, atrelada às consequências da incredulidade. Versículos 22 a 26. A refeição sacramental da nova aliança está intrinsecamente relacionada com a antiga e desenvolve-se a partir dela. Jesus toma dois elementos da refeição pascal, o pão sem fermento e o vinho, para expressar sua nova obra de redenção. O vinho da comunhão corresponde ao sangue de Jesus, que estabeleceu a aliança e foi derramado uma vez por todas como expiação em favor de muitos. Embora Jesus tivesse explicado sua morte e seu significado, ela não seria o fim para ele. Virá o dia em que ele haveria de beber com eles no reino de Deus. A refeição pascal terminava tradicionalmente com os judeus cantando salmos ou hinos do Halel, H-A-L-E-L, ou seja, os Salmos 115 ao 118. Ao encerrarem, foram para o Monte das Oliveiras. Versículos 27 a 31. Ao dizer que seria uma pedra de tropeço para os discípulos, Jesus anunciou a iminente deserção de todos os seus discípulos. Porém, Jesus estava convicto de que, após esta dispersão, ele reuniria novamente seu rebanho. Não fica claro porque Jesus escolheu a Galiléia como local para esse encontro pós-ressurreição. Talvez para demover os discípulos de esperarem um acontecimento revolucionário em Jerusalém. De qualquer forma, os discípulos naturalmente voltariam para a Galiléia, região de origem deles. Pedro declarou sua firmeza, mas Jesus predisse infalivelmente que Pedro se acovardaria diante da oposição.
Versículos 32 a 42. Diante da terrível perspectiva de receber sobre si a plena ira de Deus contra o pecado, Jesus se encontrou apavorado. Jesus não estava perguntando a Deus se ele tinha o poder de fazer com que fosse poupado do cálice, mas dentro do plano de Deus, se isso era possível. Cristo estava prestes a participar desse cálice na cruz como sacrifício único de Deus pelo pecado. O cálice é uma metáfora para a ira de Deus que ele derramaria sobre os pecadores em justo juízo, mas Jesus satisfaz a ira de Deus ao se tornar propiciação pelo pecado. Jesus sabia que estava no escopo do poder e da onisciência de Deus prover um plano alternativo de salvação, se ele assim o desejasse. Cristo estava para suportar a fúria de Deus em relação ao pecado, a Satanás, ao poder da morte e à culpa pela iniquidade. No entanto, em humildade, declarou que fosse feito o que Deus queria. Isso revela a total resolução e resignação em fazer a vontade de Deus. Passada uma hora, Jesus encontra Pedro, Tiago e João dormindo e censurou Pedro por estar dormindo. Na censura, chamou Pedro novamente de Simão, deixando implícito que Pedro não estava vivendo de acordo com o significado e a importância do seu novo nome. O reconhecimento de Jesus de que a carne é fraca podia se aplicar a ele, inclusive, também naquela noite, tendo em conta o seu sofrimento. Jesus se retirou novamente para orar e, ao voltar, encontrou novamente os discípulos dormindo. A palavra basta era um brado de exasperação e serviu para despertar os discípulos adormecidos. Jesus tinha orado para que, se fosse possível, aquela hora passasse dele, mas Deus não concedeu esse pedido. Então havia chegado a hora e ele manda que os discípulos se levantassem, pois o traidor estava chegando. Versículos 43 a 50. A multidão vinha da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, os 3 grupos do sinédrio. Tratava-se de um destacamento de captura oficialmente autorizado. O sinal para Judas mostrar quem era Jesus era beijar sua face. Embora o beijo fosse uma saudação comum, esta é a única vez que se registra um discípulo saudando Jesus desse modo. O ataque ao servo do sumo sacerdote é registrado nos 4 evangelhos, mas apenas João identifica o agressor como sendo Pedro e o servo como sendo Malco. Aparentemente, os discípulos de Jesus perguntaram se deviam defendê-lo com espadas, mas Pedro não esperou a resposta. Jesus fala que as escrituras deveriam se cumprir, não são citadas quais, mas uma delas é Zacarias 13, versículo 7. Os discípulos não encontraram nenhum conforto na referência de Jesus às Escrituras, mas em vez disso, a fé que tinham nele desmoronou tão logo perceberam que ele não resistiria à prisão e que eles também poderiam ser presos. Versículos 51 e 52. Este jovem talvez tenha sido o próprio Marcos que escreveu este livro. Se a multidão, sob a liderança de Judas, tivesse ido primeiramente à casa da mãe de Marcos em busca de Jesus, que possivelmente foi o local onde foi celebrada a última Páscoa por Jesus e os 12, Marcos pode ter ouvido o barulho, imaginado o que estava acontecendo e corrido para seguir a multidão. O lençol tanto pode ser uma roupa de dormir feita de linho bem larga ou um lençol que Marcos tenha enrolado apressadamente em torno de si depois de ter saído da cama. O jovem não se deixou prender e correu, mas ao fazê-lo, sua roupa improvisada caiu ou foi puxada, e ele ficou sem nada sobre o corpo ou nada além de suas roupas de baixo. Versículos 53 a 65. Nenhum evangelho registra de forma abrangente os julgamentos de Jesus, e cada um enfatiza perspectivas e eventos diferentes. No entanto, está claro que tanto as autoridades políticas romanas como os líderes religiosos judeus estiveram envolvidos na condenação de Jesus à morte. Normalmente, o sinédrio se reunia na área do mercado próxima ao templo. Este julgamento teve lugar na residência do sumo sacerdote. Foi irregular quanto ao fato de ser à noite e ao lugar, bem como pela sua pressa incomum. Pedro seguiu de longe e se assentou a uma fogueira no pátio. Todo o sinédrio, especialmente os principais dos sacerdotes, já tinha decidido executar Jesus, de modo que eles ficaram procurando provas para justificar o seu plano. Muitas testemunhas testificavam falsamente e seus testemunhos não eram coerentes sob interrogatório. O Antigo Testamento requeria a concordância de 2 testemunhas no caso de pena de morte.
Frustrado com a incompetência do processo, Caifás levantou-se e interrogou Jesus. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus evitou o título de Cristo para evitar ser mal entendido, mas quando Caifás perguntou, ele o aceitou e faz uma referência à sua segunda vinda. Caifás rasgou as vestes, o que era proibido ao sumo sacerdote, pois rasgar as vestes simbolizava tristeza. Depois declarou Jesus culpado de morte. Jesus predisse que seria humilhado e foi o que aconteceu ao baterem nele e cuspirem em seu rosto. Versículos 66 a 72. Enquanto Pedro permanecia no pátio da casa do sumo sacerdote, uma das criadas disse que ela o vira com o Nazareno. Somente Marcos registrou Jesus predizendo que o galo cantaria 2 vezes. Pedro foi confrontado novamente e os que ali estavam foram informados de sua identidade. Pedro repetidamente negou conhecer Jesus, apesar de seu sotaque identificá-lo como galileu. A terceira negação de Pedro determina o cumprimento da profecia de Jesus. O galo cantou e então Pedro lembrou-se da predição de Jesus e de seu próprio voto de firmeza, e assim chorou. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 5 do capítulo 15. Esta passagem é geralmente considerada como um terceiro julgamento judaico, no qual todo o sinédrio legalizou o veredito deles ao amanhecer, pois decisões tomadas à noite não eram vinculativas. Pilatos era o governador da Judéia e se concentrou em saber se Jesus reivindicava ser o rei dos judeus. Pilatos se maravilhou com o silêncio de Jesus porque podia libertá-lo se suas respostas fossem satisfatórias. Versículos 6 a 15. Marcos não menciona a tentativa de Pilatos de se livrar da situação enviando Jesus a Herodes Antipas. Aqui, Pilatos tentou outra manobra, uma vez que costumava soltar um preso qualquer que o povo pedisse na época da Páscoa. Esse costume não é documentado fora do Novo Testamento. A multidão, chefiada por inimigos de Jesus, pediu a Pilatos que fizesse como sempre lhes tinha feito e libertasse um prisioneiro. Pilatos sugeriu Jesus, pois percebeu que era por inveja que os principais dos sacerdotes queriam Jesus morto. A multidão, incitada pelos sacerdotes, pediu que fosse solto Barrabás. Ironicamente, Pilatos libertaria um condenado, que era um rebelde contra Roma, em vez de um homem justo que nada proferira contra Roma. A multidão pediu que Jesus fosse crucificado. Assim, Jesus seria executado na forma romana com base em um veredito judaico. O último recurso de Pilatos foi protestar que Jesus não havia sido acusado de nada digno de morte. Embora Pilatos tenha tentado tornar as autoridades judaicas as únicas responsáveis pela morte de Jesus, a verdade é que a execução ocorreu sob a sua jurisdição. Pilatos condenou Jesus à crucificação, que era o modo de executar criminosos condenados de alta traição, e mandou açoitar Jesus. O açoitamento por si só poderia levar à morte. Versículos 16 a 20. Os soldados usaram substitutos provisórios para o manto de púrpura, a coroa e o cetro de um rei. Salve, Rei dos Judeus, era uma paródia da salvação Salve César. Versículos 21 a 32. Os soldados romanos tinham o direito de forçar cidadãos de nações subjugadas a trabalhos compulsórios, de modo que constrangiram Simão a que levasse a cruz de Jesus. Simão era sireneu. Cirene era uma importante cidade na região da Líbia atual. Havia uma grande colonização judaica em Cirene que remontava a centenas de anos atrás. Os filhos de Simão podem ter sido membros de uma comunidade cristã, provavelmente em Roma, a qual Marcos escreveu. Tentaram dar a Jesus vinho com mirra, que era um narcótico primitivo, mas ele não aceitou. As mãos de Jesus foram pregadas acima do pulso na trave horizontal e seus pés foram colocados um em cima do outro e então pregados na trave vertical. Os soldados repartiram as roupas de Jesus, cumprindo o Salmo 22, versículo 18. Uma tábua havia sido colocada acima da cabeça de Jesus para que todos pudessem ver o motivo pelo qual foi executado. Na tábua estava escrito: O Rei dos Judeus. Com essa inscrição, Pilatos justificou suas ações, pois Jesus foi crucificado como um rebelde político e provocou as autoridades judaicas. Os dois ladrões crucificados com Jesus cumprem a profecia de Isaías 53, versículo 12, que diz que ele foi contado com os transgressores. Versículos 33 a 41.
Trevas perduraram de meio-dia até umas 3 da tarde, de forma sobrenatural, representando o juízo de Deus. Às 3 da tarde, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus proferiu essas palavras e eram as palavras iniciais do Salmo 22. E ao fazê-lo, clamou a Deus na imensa dor do abandono divino, uma dor que ele sofreu como substituto da humanidade pecadora. No entanto, os versículos seguintes do Salmo 22 também prenunciam a intervenção divina em seu favor. Jesus sabia porque estava experimentando o abandono de Deus, assim como sabia que sua morte não seria o final de sua história. Talvez os espectadores que estavam ali tenham confundido Eloi com Elias, uma vez que no judaísmo havia uma tradição de que Elias voltaria. O vinagre misturado com água oferecido a Jesus era uma bebida dos soldados, não se tratava do vinho narcótico do versículo 23. Essa ação cumpriu o que está escrito em Salmo 69, versículo 21. Jesus deu um grito e faleceu. Ele morreu por volta do horário do sacrifício vespertino, feito diariamente no templo. O véu interior do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, removendo a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A partir de então, o acesso a Deus é providenciado pelo sacrifício único de Jesus, tornando obsoletos os sacrifícios do templo. O centurião havia observado a morte de muitos criminosos crucificados. Ele reconheceu a pureza e o poder de Jesus e percebeu que Jesus é o Filho de Deus. O centurião pode ter tido uma compreensão incompleta da identidade e missão de Jesus, mas Marcos parece registrar este testemunho como uma indicação da fé do centurião e da sua sinceridade acerca da identidade de Jesus. Versículos 42 a 47. O sepultamento de Jesus foi realizado apressadamente porque era chegada a tarde da sexta-feira. O sábado estava prestes a começar e nele não eram permitidos os trabalhos de sepultamento. José de Arimateia era um seguidor secreto de Jesus. O fato de ser ele um membro honrado do Sinédrio e não consentir com o veredito mostra que esse conselho não foi unânime em sua decisão de executar Jesus. Os romanos muitas vezes deixavam os criminosos apodrecerem na cruz, mas os judeus se opunham a deixar os mortos pendurados de um dia para outro. As vítimas da crucificação muitas vezes sobreviviam por dias antes de morrer. Jesus morreu aproximadamente em 6 horas. Pilatos deu o corpo de Jesus a José sem exigir o suborno que às vezes as famílias tinham que pagar para reaver os corpos de seus entes queridos. Para selar o sepulcro e evitar pilhagem, José de Arimateia revolveu uma pedra para a porta grande, para a porta. A pedra grande e redonda e achatada rolou sobre um sulco feito na rocha à entrada do sepulcro. As mulheres que testemunharam a morte de Jesus também testemunharam o seu sepultamento. Agora nós vamos estudar o capítulo 16. Versículos 1 a 8 do capítulo 16. As mulheres foram as primeiras a saber que Jesus tinha ressuscitado. O nome de Maria Madalena lidera a lista em todos os 4 evangelhos. O papel das mulheres neste relato é surpreendente, uma vez que o judaísmo não aceitava como legalmente válido o testemunho de mulheres. O sábado encerrava por volta das 6 da tarde. Isso permitiu que as mulheres comprassem mais aromas naquela noite, pois os judeus ungiam os corpos para encobrir o mau cheiro da decomposição. As mulheres tinham visto o sepultamento de Jesus e a grande pedra que fechava o túmulo e se perguntaram quem a removeria para elas. Somente Marcos registra essa conversa a caminho do túmulo. As mulheres perceberam que não havia nenhum homem com elas para mover a pesada pedra da entrada do túmulo. Uma vez que a última visita que tinham feito à tumba ocorrera na tarde da sexta-feira, pois elas estavam recolhidas no sábado, elas não sabiam que a entrada fora selada e que um guarda fora colocado ali, o que havia acontecido no sábado. Mas ao chegarem ao sepulcro, viram que a pedra havia sido tirada. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que as testemunhas entrassem. O fato de as mulheres entrarem no sepulcro confirma que ele era um grande sepulcro familiar. O jovem vestido de uma roupa comprida e branca era um anjo que as tranquilizou, confirmando que todas as palavras que Jesus havia dito sobre sua ressurreição eram verdadeiras. As mulheres estavam surpresas diante da assustadora aparição do anjo e do maravilhoso mistério da ressurreição e mantiveram um silêncio temporário. Versículos 9 a 11. Aparentemente, Maria Madalena voltou à tumba após receber a mensagem do anjo, que foi quando encontrou Jesus. Daí foi contar aos discípulos.
versículos 12 e 13. Estes versículos constituem um resumo da aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Emaús, que a gente já viu em Mateus. Versículos 14 a 20. Jesus apareceu aos 11 discípulos, pois depois da traição de Judas eram só 11, e os repreendeu. O motivo da repreensão foi a incredulidade deles, pois não tinham acreditado nos testemunhos oculares de Maria Madalena e dos que caminhavam para Emaús. Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho a toda e qualquer pessoa. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Crer implica na aceitação do evangelho pela fé, e batizado aponta para o testemunho exterior da conversão de uma pessoa. Jesus mencionou 5 sinais que seguirão aos que creem, não somente aos que pregarem. A expressão "em meu nome" está enfaticamente em primeiro lugar, antes de algum sinal ser mencionado, e isso ressalta que o poder para fazer essas coisas vem do Senhor ressurreto. Jesus assumiu um lugar de honra à direita de Deus depois de sua ascensão, e os discípulos pregaram por toda parte, realizando sinais e maravilhas. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Marcos.